Bom, galera, vamos revisar agora a crise de 29. Como vimos, consolidava-se o socialismo real na União Soviética, e nós temos o primeiro polo, o polo da esquerda comunista. Ao longo do período entre guerras, nós tivemos as potências do capitalismo liberal vitoriosas na Primeira Guerra Mundial. Estados Unidos, Inglaterra e França. Inglaterra e França, lembra que comandavam a Liga das Nações e estavam vivendo um período de recuperação econômica, mas um período de prosperidade nos anos 20. Os Estados Unidos, a gente vai falar mais agora, porque esse capitalismo liberal ele vai sofrer um impacto com a crise de 29, claro. E aí esse impacto ele não atinge a União Soviética. Por quê? Porque a União Soviética não pertence ao sistema capitalista da economia. E isso fortalece o comunismo soviético, mas enfraquece não apenas os valores do capitalismo liberal econômico, mas os valores do liberalismo político, da democracia representativa, da democracia liberal, das instituições, dos três poderes, tudo aquilo que havia sido formado a partir das bases iluministas, favorecendo a ascensão do terceiro polo que nós temos ao longo desse período entre guerras, que são os fascismos, que também já estavam no poder na Itália, através de Mussolini, mas só nos anos 30, justamente em função dessa crise provocada, generalizada, após a crise de 29, tiveram um palco fundamental para se consolidar nos anos 30, em toda a Europa, em parte da América, com movimentos no mundo inteiro, né? Bom, mas ficando para os Estados Unidos dentro dessa ideia de tripolarização, a principal das potências liberais. Os Estados Unidos saíram da Primeira Guerra Mundial como a maior produção industrial, o maior país de produção agrícola do mundo, o maior país investidor e o maior credor do mundo. Então, foi lógico que os Estados Unidos, além de atraírem milhares e milhares, centenas de milhares de imigrantes desde o final do século XIX, isso se acentua nos anos 20, os Estados Unidos viveram o que a gente chama de mito da eterna prosperidade. Por quê? Porque nessas condições extremamente favoráveis, praticamente nada poderia dar errado nos Estados Unidos. E isso desenvolveu ainda mais aquele estilo norte-americano de sociedade de consumo, conhecido como American Way of Life. Os Estados Unidos nos anos 20, depois eu vou me apegar mais à economia. Eles vivenciaram o domínio do Partido Republicano, que em termos econômicos mantinha esse capitalismo liberal nos moldes clássicos, deixando na mão invisível do mercado todo tipo de regulamentação, ou seja, a regulamentação se daria pelo próprio mercado. E nós temos, pelo lado político e social, nós temos algumas coisas interessantes. O Partido Republicano, ele, dentre outras coisas, ele vai ter uma política muito forte de anticomunismo e uma política moralista muito forte nos Estados Unidos. Esse que aqui aparece é J. Edgar Hoover, o criador do FBI. Em termos de perseguição anticomunista, não apenas sindicatos eram bastante controlados, os agentes do FBI infiltrados, mas dois operários anarquistas, Sacco e Vanzetti, em 1921 foram condenados à morte por terem participado supostamente de um assassinato sem que houvesse bases sólidas de comprovação de seu envolvimento. Pelo contrário, as bases fundamentais para a execução desses dois líderes comunistas, elas não eram propriamente adequadas. E isso causou um transtorno e uma mobilização popular grande nos Estados Unidos. Mas também esse período foi o período da lei seca, por exemplo, proibição de produção e consumo de bebidas alcoólicas e sua distribuição, e também, por ocasião disso, o surgimento do gangsterismo, né? E aí as figuras gangsteristas como Al Capone. O conservadorismo social também se estabelecia em regras de rigidez moral, mas, por exemplo, não se estendia aos grupos mais radicais da ideia da pureza branca, do movimento da Ku Klux Klan, que atuava de uma maneira bastante significativa e publicamente, como podemos ver. Aqui, um cartaz da mobilização tentando a ideia de salvar Sacco e Vanzetti, esses dois líderes operários. Só que, apesar desse rigorismo social,
apesar desse anticomunismo fervoroso e esse rigorismo moral, o governo norte-americano, ele, pelo âmbito econômico, ele vivenciou, pelo menos até 1926, também muito em função desse mito da eterna prosperidade, já vão entender por que eu estou falando 26, vivenciou efetivamente essa prosperidade. Porque as pessoas, elas praticamente não existia desemprego nos Estados Unidos. E as pessoas tinham acesso ao trabalho, ao consumo, mesmo as classes trabalhadoras tinham onde morar. E, claro, sempre há excluídos em qualquer sociedade, mas era uma sociedade onde, inclusive, o enriquecimento rápido era buscado pela própria burguesia e pelas camadas médias. Nós tínhamos uma grande produção industrial, consolidando-se o modelo fordista-taylorista, nós tínhamos uma grande produção agrícola e um setor financeiro muito ávido por ganhos. Isso fazia com que os bancos, por exemplo, eles fornecessem, quase que sem muito controle, empréstimos, tanto à produção industrial, quando pequenas e médias empresas buscavam, quanto a produtores agrícolas. Criou-se uma ideia de nação de pequenos e médios fazendeiros que eram empresários. E aí esses caras acabavam, justamente por terem uma possibilidade de venda muito grande da sua produção agrícola, se endividando com os bancos para ampliar as suas fazendas, para modernizar e mecanizar as suas fazendas. Da mesma maneira, muitos membros da classe média e até de classes trabalhadoras, o que faziam? Financiavam suas casas próprias, financiavam seus automóveis e também contraíam empréstimos para investir no mercado de ações. E aí está um ponto fundamental. Praticamente toda a classe média e a classe alta norte-americana, ela atuava no mercado de ações. Tanto é que dezenas de milhares de empresas de condução de investimentos existiam nos Estados Unidos, e Wall Street, em Nova York, era o centro disso tudo. Agora vamos entender por que 1926. Duas coisas fundamentais. Gente, 1926, a Europa já havia se recuperado da guerra. 1926, a Europa começa a adotar política protecionista para o setor agrário. E aí os primeiros problemas com os excessos, com os estoques produtivos agrários nos Estados Unidos se fizeram sentir. Da mesma maneira, também havia um limite para o mercado consumidor de automóveis e eletrodomésticos. E aí os estoques começaram a crescer. O que acontece? Se há estoques, tanto agrícolas quanto industriais, a tendência é que não se necessite mais de produção. E se não há mais necessidade de produção, fecham-se empregos no setor produtivo. Então, nós temos o desemprego como um primeiro sinal industrial, nós temos já falências no setor agrário de proprietários que haviam se endividado com os bancos e agora, sem ter onde escoar a sua safra, acabavam se endividando e muitos deles perdendo as próprias fazendas. E nós tínhamos também um processo deflacionário. O que significa isso? A redução do preço dos produtos em função da redução da procura. Então, esses efeitos já se mostravam desde 26. Só que a especulação financeira continuava grande. Em 1929 é que ocorre aquele crash da Bolsa de Nova York, com a chamada Quinta-feira Negra, que no dia 24 de outubro de 1929 ocasionou a grande quebra da Bolsa de Valores, e os dias seguintes também sucederam-se em diversas quebras. Primeiro, causas: superprodução agrícola e industrial, superespeculação, ausência de algum tipo de regulamentação dentro dessa especulação financeira. Com essa queda terrível na Bolsa de Valores, nós tivemos milhares e milhares de falências nos próximos 100 dias posteriores à crise de 29. E isso não para por aí. Nós vamos ter entre 1939 o que a gente chama de Grande Depressão. Observa o que vai acontecer: falências múltiplas de bancos, de empresas, de indústrias. As classes médias se arruinam porque elas perdem o seu potencial, elas estão endividadas nos bancos, os bancos pegam os bens que haviam sido hipotecados. Nós temos a miserabilização das classes trabalhadoras, a ruína das classes médias, falências múltiplas, desemprego em massa. E aí outro problema grave: as pessoas não tinham como comprar, então os estoques agrícolas e industriais se tornavam cada vez maiores.
E aí as empresas paravam de produzir. Muitos fazendeiros queimavam seus estoques tentando diminuir a oferta. E aí o que acontece é um efeito devastador, não só na economia norte-americana, mas que faz aquilo que a gente chama de efeito dominó sobre as economias capitalistas do mundo inteiro, atingindo o setor de produção industrial e financeiro na Europa e atingindo a agroexportação aqui na América Latina. E o que acontece? Isso abre caminho também para a crise do sistema liberal como um todo. Isso abre caminho para a ascensão de projetos autoritários. E mais, os Estados Unidos rapidamente começam a retirar os investimentos que tinham feito no exterior. E lembra que lá no começo do vídeo eu disse que eles eram os maiores investidores mundiais. E aí lembra também no começo do vídeo, a União Soviética, ela está impermeável a essa crise porque ela está vivenciando um sistema comunista com a consolidação da tirania stalinista no poder. Enquanto isso, o que nós temos? Nós temos essa situação aí de Nova York em pânico, crise na Bolsa de Valores, falências múltiplas, as pessoas aí se aglutinando e a miserabilização tomando conta. Uma situação gravíssima de miserabilização, de desemprego, as pessoas desesperadas nas filas para tentar ganhar alguma coisa para se alimentar durante o dia. Essa situação de miserabilização que reforça teorias alternativas ao comunismo, ao capitalismo liberal, inclusive nos Estados Unidos. Nos anos 30, cresceram ideais fascistas nos Estados Unidos, embora não se tornasse um movimento, e cresceram ideais socialistas e anarquistas. Um belíssimo livro chamado As Vinhas da Ira mostra isso. Só que cresceram também esse tipo de projeto aqui, que vocês verão na extensão da aula de Entre Guerras. Os projetos da extrema-direita nazi-fascista. Em 1932, os nazistas obtêm a maioria no parlamento alemão. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o que acontece? Também o surgimento de uma alternativa não liberal, mas capitalista, a essa crise. Observa, os Estados Unidos eles não se encaminham para a esquerda, de jeito nenhum. Os Estados Unidos eles terão uma característica de um novo tipo de capitalismo, não aquele liberal clássico, que surge a partir de Adam Smith, que era muito defendido, especialmente nesse momento, por Ludwig von Mises, Friedrich Hayek, mas um capitalismo conhecido como o capitalismo de bem-estar social, inspirado nas ideias de John Maynard Keynes, herdeiro do pensamento do capitalismo utilitarista de John Stuart Mill, por exemplo, e que preconizava a ideia de intervenção do Estado na economia para garantir o bem-estar social. Portanto, se é um Estado interventor, ele não é um Estado liberal, embora ele continue sendo um Estado capitalista, certo? Ele não é de esquerda, ele é de uma direita interventora. E aí o que acontece? Quem vence as eleições é Franklin Delano Roosevelt, que vai governar os Estados Unidos até 1945. Coloca esse projeto chamado Nova Distribuição, o New Deal, dentro desse pressuposto de a mão visível do Estado, substituindo a mão invisível do mercado. Cria uma série de secretarias e ministérios e departamentos, investe pesadamente em obras públicas, obras infraestruturais para a geração de empregos e viabilização também do retorno do crescimento da economia, adota uma política pública de serviço social, de tentativa de resgate dos princípios fundamentais de sobrevivência da população, assistência social aparece, pagam-se pensões para viúvas e órfãos, paga-se um salário-desemprego, se estabelece uma aposentadoria remunerada e, inclusive, forçada para as pessoas com mais de 60 anos, para abrir espaço para os jovens e pessoas de média idade no mercado de trabalho. E aí, ao se pagar, inclusive, um salário-desemprego, se permite que as pessoas possam voltar a comprar. A economia norte-americana tem uma recuperação, embora é verdade, a partir de 37 tenha uma recessão, mas ela se recupera plenamente com a Segunda Guerra Mundial, especialmente depois que os Estados Unidos efetivamente participam do
do conflito mundial a partir de 1941 com Pearl Harbor. Essa política de bem-estar social, embora modificada, ela estará presente nos Estados Unidos durante as décadas de 1950, 1960 e até meados e quase final da década de 70, com já o presidente Truman, o primeiro presidente norte-americano pós-Roosevelt, em 45, adotando o Fair Deal, modificando elementos do New Deal, mas mantendo uma política de intervenção. E como último elemento, nós tivemos o fim da lei seca depois de uma mobilização da população norte-americana. Certo, galera? Então tá aqui, crise do liberalismo econômico e crise do liberalismo político como um todo. Beijos, até mais.